Irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja com vocês. Meu nome é Paulo, faço parte do grupo de oração Som da Comunidade Nacional de Guadalupe, Santo Antônio de Jesus. Estamos aqui hoje para refletirmos o Evangelho de Marcos 16, de 9 a 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, e da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam no luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e foram vistos por ela, não quiseram acreditar. Então, em seguida, Jesus apareceu aos 2 deles, como em outra aparência, enquanto estava indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também estes não deram crédito. Por esse fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da fé e pela dureza de coração, pela falta de fé e pela dureza do coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Disse-lhe, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. A palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, que o Senhor esteja com cada um de vocês, que vocês possam acolher esta passagem de hoje, de Marcos 16, de 9 a 15, que é uma passagem que vem nos reforçar a nossa missão. Qual é a missão do discípulo? Qual é a missão do apóstolo? A missão daqueles apóstolos, daqueles discípulos, era a evangelização. Então, veja que Jesus aqui fala no finalzinho aqui: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Mas Jesus quer anunciar, meu irmão, o evangelho verdadeiro. Não é porque os discípulos andavam com Jesus apenas, mas que eles acreditem verdadeiramente. Porque eles podem ter, no final, que se aquelas pessoas não acreditassem realmente em Jesus, o evangelho não estaria até os tempos de hoje. É coisa de as pessoas pensarem, mas será que a história foi verdadeira? Meus queridos irmãos, ninguém fica no erro a vida toda, ninguém conta uma mentira a vida inteira. Isso que aconteceu foi uma verdade. Inclusive, Jesus fala isso aos discípulos, que eles não tinham fé. Ele apareceu para algumas pessoas, as pessoas iam lá e diziam aos apóstolos, os apóstolos não acreditavam. Mas precisou o próprio Jesus ir e anunciar e falar. Então, o que o Senhor também quer dizer para nós, meus queridos irmãos, que possamos dar credibilidade à palavra que o irmão vem trazer para nós. Não palavras loucas, não palavras de destruição, de guerra, mas palavras verdadeiras. Quando a gente vê que foi Jesus que mandou, a questão é que nós não sabemos identificar a palavra do Senhor em nosso coração. Porque, meus queridos irmãos, quando Jesus estava falando com os discípulos de Emaús e a palavra ardia no coração daqueles discípulos, o mesmo tem que acontecer conosco. Quando a palavra chega até nós, ela tem que arder o nosso coração. Porque se não arder o coração, meu irmão, se você não tiver nenhum sentimento ao ouvir a palavra do Senhor, então é um pouco difícil realmente da palavra fazer isso na sua vida. Mas quando a palavra do Senhor chega até você, né, você perde cimento ao Espírito Santo e aí parte para evangelizar, como eles fizeram aqui e Jesus mandou que eles fizessem. Ide pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Que Deus possamos ser fiéis aos projetos de Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.